Se alguém tivesse me contado alguns anos atrás que eu iria abandonar uma carreira estável para trabalhar ajudando famílias a fazer bebês dormirem, eu provavelmente teria achado isso bastante improvável. Minha formação inicial é em engenharia civil. Durante muito tempo eu realmente achei que aquele seria o caminho da minha vida. Eu havia estudado anos para aquilo, era uma profissão sólida, respeitada, com um caminho muito claro pela frente, mas a verdade é que minha história acabou tomando um rumo, fazendo uma curva completamente diferente do que eu havia imaginado e projetado. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver com muita clareza como cada pedacinho dessa trajetória, mesmo os momentos mais difíceis, acabaram me trazendo exatamente até aqui. Eu me formei em engenharia civil em São Paulo, mas a minha família é do Espírito Santo. Bem, assim que eu terminei a faculdade, eu voltei para lá com a ideia de construir minha vida profissional, pelo menos naquele momento, por lá mesmo. Prestei concursos públicos, estudei bastante e acabei sendo aprovada, graças a Deus. Comecei a trabalhar como engenheira civil concursada em uma prefeitura. Era uma carreira muito estável, muito segura, daquelas que muitas pessoas consideram como um caminho ideal. Salário fixo, estabilidade, um futuro previsível. Naquele momento parecia que a minha vida estava perfeitamente organizada. Mas foi justamente nesse período que aconteceu a minha primeira grande mudança. Eu comecei a namorar com meu marido, atualmente marido. A gente já se conhecia de vista porque ele é filho de uma ex-professora minha da faculdade, mas curiosamente nós nunca havíamos tido muito contato antes disso. Até que um dia a gente começou a conversar pelo Facebook na época, uma conversa levou a outra e quando a gente percebeu, nós estávamos namorando. Só que era um namoro completamente à distância, eu morando no Espírito Santo e ele em São Paulo. E assim a gente ficou por 2 anos. Quem já viveu um relacionamento à distância sabe que não é simples, não é fácil, mas funcionou pra gente. Depois desses 2 anos, ele me pediu em casamento. Nós ficamos cerca de 1 ano noivos, planejando tudo, mas naquele momento surgiu uma decisão importante. Se nós fôssemos realmente construir nossa vida juntos, eu teria que sair do Espírito Santo e me mudar para São Paulo, o que significava abrir mão do meu trabalho, do meu concurso público, da estabilidade que eu havia conquistado. Isso aconteceu justamente num momento muito complicado para o país. O Brasil estava passando por uma grande crise econômica, uma crise muito forte, e o mercado da construção civil estava praticamente parado, estagnado. Ou seja, eu estaria deixando uma carreira estável para entrar em um mercado que não havia muitas oportunidades naquele momento. Então eu precisei me reinventar. Uma coisa que eu sempre fez parte de mim é que eu gosto muito de estudar. Então eu comecei a olhar para outras áreas onde eu pudesse construir uma nova carreira. Eu acabei migrando então para o mercado financeiro. Eu estudei muito naquele período, tirei 3 certificações profissionais nessa área em pouco tempo, consegui entrar em uma instituição financeira como especialista de investimentos. E sinceramente, eu gostei muito daquele trabalho, era um ambiente muito bom, uma carreira interessante, era intelectualmente desafiadora e parecia que a minha vida tinha voltado para os trilhos novamente. Então veio a pandemia e, como aconteceu com milhões de pessoas no mundo inteiro, minha rotina mudou completamente. Nós passamos a trabalhar de casa, em home office, tínhamos muito mais tempo livre e foi nesse período que algo inesperado começou a acontecer comigo. Eu voltei a estudar, mas não finanças, eu comecei a estudar educação infantil. Esse sempre foi um tema que me interessou muito, eu sempre gostei muito de ler sobre desenvolvimento infantil, criação de filhos, mas durante a pandemia eu comecei a aprofundar isso de uma forma um pouquinho mais séria, já que a gente pensava em ter filhos no futuro próximo. Foi bem nesse momento que eu me deparei com um tema que me fascinou completamente: sono infantil. Eu comecei a estudar fisiologia do sono, ritmos circadianos, arquitetura do sono, processos homeostáticos, e aquilo era muito mais complexo, muito mais fascinante do que eu imaginava. Não era simplesmente fazer o bebê dormir, era neurociência, era desenvolvimento cerebral, era comportamento, biologia. Quanto mais eu estudava, mais encantada com aquilo eu ficava. Tanto que em determinado momento eu tomei uma decisão um pouco curiosa. Eu decidi fazer uma formação profissional em consultoria de sono infantil antes de engravidar. Meu intuito era usar o conhecimento com os meus próprios filhos. Eu sequer cogitava a possibilidade de ser uma profissional na área. Eu só queria um estudo mais profundo do que simplesmente um curso de sono. Quando minha filha nasceu, a Olivinha, em janeiro de 2022, eu comecei a colocar em prática
tudo aquilo que eu havia estudado. E a experiência foi muito melhor do que imaginava. Não que o recém-nascido seja muito fácil, mas foi muito mais tranquilo do que eu esperava. A Olivinha era um bebê sereno, dormia bem, acordava bem, se desenvolvia muito bem dentro do esperado. E isso aconteceu, começou a chamar a atenção das pessoas ao meu redor. Minha sogra, por exemplo, ela achava muito interessante a forma como eu organizava a rotina dela, como eu tinha rituais de sono, e foi ela que me incentivou a começar a compartilhar isso no Instagram. Na época eu tinha uns 800 seguidores, era um perfil totalmente pessoal, mas eu comecei a mostrar a nossa rotina, compartilhar o que eu estava vivendo. Algo curioso começou a acontecer, as pessoas começaram a me pedir dicas, me pedir ajudas, primeiro as minhas amigas, depois algumas seguidoras, e sem perceber eu comecei a fazer consultorias gratuitas. Até que um dia, uma seguidora me procurou completamente desesperada, a bebezinha dela simplesmente não dormia, nada funcionava e ela estava num estado emocional muito fragilizado. Então eu me ofereci para ajudá-la gratuitamente, mas ela insistiu em pagar e aquela acabou sendo a minha primeira consultoria paga. A partir daí, eu abria minha agenda aos pouquinhos e fazia 4 consultorias por mês. Era o meu limite de atendimentos, já que eu tinha um outro trabalho na instituição financeira, minha filha para cuidar, meu marido, minha vida. Na época, o meu trabalho ainda era 100% home office, então fomos, eu e meu marido, equilibrando os pratinhos. Mas foi então que a nossa vida virou completamente do avesso. Eu engravidei novamente, nós perdemos o bebezinho no 3º trimestre de gestação. Aproximadamente um mês depois da perda, Deus nos mandou a Cecília e a gestação foi muito difícil. Houve um risco de ruptura uterina, infecção no líquido amniótico, foi um período de muita tensão, muito medo. Logo depois que ela nasceu, meu marido perdeu o emprego. Ele era responsável por grande parte da renda da nossa família. Além disso, o carro era da empresa, o plano de saúde era da empresa e nós estávamos construindo a nossa casa com um financiamento altíssimo. Para completar, o apartamento onde a gente morava era alugado e a dona decidiu vender, então a gente precisaria desocupar o lugar em 2 meses. Bem, meu marido acabou vindo morar na nossa casa em construção para acompanhar a obra. Uma casa sem porta, sem janela, sem piso e nem água encanada tinha, coitado. Ele precisava tomar banho no vizinho. Obviamente não era uma casa habitável para crianças, nem para adultos, diga-se de passagem, mas definitivamente não dava para levar as meninas para lá, para cá. Então eu fui com elas para a casa dos meus pais, lá no Espírito Santo. Estava eu com uma bebezinha de 2 meses, uma criança de 1 ano e 9 meses e sem o meu marido por perto. Foi um período muito difícil, especialmente emocionalmente. Decidi fazer o que estava ao meu alcance para ajudar a minha família. Eu abri a minha agenda, comecei a atender um monte de famílias, criei cursos, escrevi e-books, trabalhei como nunca antes na minha vida. Graças a Deus, isso ajudou a equilibrar as finanças da nossa casa durante os meses de novembro e dezembro, até que algo completamente indescritível aconteceu. Meu marido conseguiu um novo emprego. A expectativa de realocação para o cargo dele era de 6 meses a 1 ano. E, sinceramente, a gente não aguentaria nem metade daquele tempo. A gente certamente quebraria financeiramente ou teríamos que vender a casa em construção mesmo, abrir mão do nosso sonho. Mas em janeiro, nem 2 meses depois da demissão dele, ele já conseguiu ser realocado com salário maior, benefícios melhores, e foi algo tão inesperado que nós realmente sentimos que Deus colocou a mão naquilo ali. Não existe outra explicação que faça sentido que não seja Deus. Pouco tempo depois, precisei voltar para o banco, minha licença maternidade havia acabado. E naquele momento eu percebi algo muito importante, eu já não era a mesma pessoa, a maternidade havia me transformado, aquela experiência havia me transformado e tentar conciliar tudo aquilo começou a me destruir emocionalmente. O banco estava se movimentando para voltar ao trabalho presencial e eu teria que trabalhar no escritório 3 dias por semana. Eu tive crises de ansiedade, choro incontrolável no caminho para o trabalho. Várias vezes eu precisei estacionar o carro no acostamento da pista para me acalmar o suficiente para conseguir dirigir. Meu emocional estava em frangalhos e a minha carga de trabalho com 2 empregos e 2 crianças estava insana. Quem me acompanhava no Instagram naquela época nem desconfiava da situação, porque eu era impedida por compliance de associar a minha imagem no Instagram com a funcionária da instituição financeira. Comecei a fazer terapia, psiquiatra, remédio para dormir, remédio para ansiedade, até que eu recebi um diagnóstico de burnout.
naquele momento eu percebi que eu tinha uma decisão a ser tomada. Quando terminou meu afastamento médico, eu voltei ao escritório apenas para fazer uma coisa: entregar minha carta de demissão. Quando eu saí do prédio, eu me senti leve. Eu entrei no carro, coloquei uma música alta, abri os vidros, fui dirigindo para casa cantando a plenos pulmões. Foi a sensação mais libertadora que eu havia sentido em muito tempo. Foi naquele momento que eu decidi transformar o Instagram em uma empresa, algo sério, estudar muito mais, ajudar muito mais famílias. Olhando para trás hoje, eu percebo que tudo que aconteceu na minha vida me trouxe exatamente até aqui. Hoje eu sei que o meu lugar é aqui. Essa é muito mais do que uma profissão para mim. Eu encaro muito mais como uma missão, algo que Deus me concedeu como um dom e que eu tenho oportunidade agora para usar em benefício de outras famílias. O meu senso de realização pessoal é indescritível. Poder fazer isso também para prover a minha família, sinceramente, é um privilégio enorme. Bem, essa é a minha história. Espero poder ajudar a sua família também a dormir melhor. Bons sonhos e até o próximo ciclo.